Oi pessoal, espero que todo mundo esteja bem, que a família de todo mundo esteja bem. A gente vai para a aula hoje de terça-feira, que é português e história. Pega seu caderno, coloca a data de hoje, escreve lá português, interpretação de texto, página 54 a 59, tá bom? Colocou, nós vamos abrir lá no capítulo 3, O Incrível Mundo da Ciência, onde nesse capítulo a gente vai falar sobre a importância de experimentos no dia a dia, tá? E que esses experimentos eles podem ser feitos por adultos, pessoas que já são formadas e estudam para isso, quanto como para crianças também, tá? Porque vocês podem experimentar, tá? Eu já li um pouquinho do capítulo, eu vou tentar resumir, passar para vocês, tá? De forma mais sucinta, tá bom? Então vamos lá, na página 55 nós temos uma imagem, né? Você lembra que a gente sempre pede para deixar o livro aberto assim? Tá? Deixa o livro aberto assim. Nós temos aí a foto de um menino com alguns tubos de ensaio, né? Ele provavelmente está fazendo uma experiência. E qual é a fisionomia dele? Tá triste, tá feliz, né? Ele tá aqui alegre, com uma cara de que está entusiasmado, porque provavelmente ele está experimentando e está descobrindo alguma coisa nova, tá? Essas experiências, essas pesquisas, são importantes, né? Porque através dessas descobertas a gente vai melhorando o nosso dia a dia, tá bom? Vamos passar para a página 56. Na página 56, nós tá perguntando para vocês se vocês já fizeram algum tipo de experimento em casa ou na escola. Um experimento muito comum que a gente faz lá no primeiro ano, né? Às vezes até ao longo desses outros anos a gente também já fez na educação infantil, é quando a gente pega aquele grãozinho do feijão e coloca no algodão para a gente poder observar a germinação, né? Quando o grãozinho, aquela semente, vai criando raiz, né? Mas e aí ela precisa de algumas coisas, da luz, da água, né? E você precisa cuidar dele. Se você não cuida, seu experimento não dá certo. Então, a partir daí, você vai observando várias coisas e vai tirando algumas conclusões. Isso é experimentar, tá? Vocês estão em casa, vocês podem até tentar também. Tem como fazer com semente de girassol. Quem tem passarinho, coloca lá semente de girassol ou do feijão, tá? Tem alguns milhos também. O milho do saquinho não vai brotar, mas aquele milho que você compra, às vezes do saco, que vem um monte de milho mesmo, sem ser aquele do micro-ondas, tem alguns que brotam também, tá? Acho que dá pra brotar também, tá bom? Então vocês podem experimentar, eu já tenho uma experiência para fazer. E aqui no livro a gente tem a experiência do gelo e do sal, tá? E aí preste atenção nesse texto da página 56, onde está essa parte verde, tá? Pingente de gelo. Ele está dividido em duas etapas, etapa 1 e etapa 2. Bote o cubo de gelo em um prato, mergulhe um pedaço de barbante na água e coloque sobre o gelo, tá? Vocês podem tentar em casa, tá? Espalhe meia colher de chá de sal sobre o cubo do gelo, conte até 20 e depois tente levantar o barbante. O que acontece? Né? Aí no livro já tem mais ou menos a resposta do que acontece, mas vocês podem tentar fazer em casa e observar e comparar com o que está escrito aí, tá? O sal ajuda o gelo a derreter e o barbante se move ligeiramente para dentro do cubo. Mas o gelo ainda está suficientemente frio para congelar e grudar o barbante e por isso você consegue levantá-lo, tá? Quando você lê o experimento, você imaginou o que acontecia, o que estava relatado? Quando a gente olha o gelo, o barbante, né, o sal, a gente imagina que vai acontecer o que está descrito aí? Ou o que vocês vão fazer, né? Vocês vão pensar e me responde. Quando a gente olha, a gente acha que não vai dar certo. A gente precisa testar para ver se vai dar certo, tá bom? Após a leitura do experimento, você conseguiu compreender cada uma das etapas? Está explicado de forma correta? Por quê? Porque além da parte escrita, a gente tem a parte visual e essa parte é importante também. Lá na outra página vai falar sobre isso, tá bom? Aí vocês vão fazer as atividades da página 57, que é bem simples, tá? Vão fazer as atividades da página 58, tá bom? Tem uma parte que fala lá em cima da 58 a importância das imagens para o experimento. É igual quando a gente imagina uma receita. Quando a gente pega uma receita só escrita na internet, de um bolo, de um salgado, de alguma coisa, a gente só vê a leitura, a gente imagina de uma forma, né? E a gente tenta e consegue. Mas quando a gente vê, por exemplo, no Instagram, aquelas receitas que
tem a imagem, é mais fácil, porque a gente consegue aprender, visualizar, interpretar através das imagens também. Então, facilita, tá? Então, a importância das imagens é a melhor compreensão do que está sendo pedido, da experiência, da receita, seja do que for, tá bom? Vocês vão fazer a página 58, tá bom? E aí, na página 59, a gente tem uma leitura e tem uma explicação lá em cima sobre o experimento científico, que é o que a gente fez, né? O que vocês vão fazer ainda, porque não dá tempo já de fazer, né? Vocês vão fazer ainda, ou vocês já fizeram com relação à sementinha. Então, o texto experimento científico tem o objetivo de ensinar o leitor a realizar uma experiência e por isso costuma ser organizado em etapas, tá? Quando a gente está tudo separado, organizado, como a tia Cris fala sempre, né? Do roteiro e tal, facilita a nossa compreensão. Tá? E diante disso, quando a gente tem um experimento, ele tem que estar separado em etapas, a gente vai realizar e no final a gente precisa registrar os resultados esperados, né? E tem uma explicação do que pode ocorrer, tá bom? Aí a gente tem um texto para enriquecer nossa aula, que é cidadania no dia a dia, tá? Ciência também é coisa de criança, tá? A gente aprende através de experiências, isso é legal, tá? Viagens espaciais, reações químicas, invenções malucas. Parecem assuntos para cientistas com muitos anos de experiência, não é mesmo? Não para algumas crianças que já começaram a descobrir o curioso mundo da ciência, tá? Cientistas mirins, olha só que legal. Crianças de 7 a 12 anos de escolas públicas da cidade de Jundiaí do Guarajá, no estado de São Paulo, aprenderam química de um jeito divertido, com cientistas malucos. As cidades receberam uma peça de teatro show de química que incentivou a criançada a fazer experimentos e se encantar com o mundo de cores, sons e explosões. E o mais legal, ao final da peça, cada criança recebeu um título de cientista mirim. O projeto é uma iniciativa da Ciência Divertida, empresa que realiza atividades científicas interativas para as crianças e adolescentes. E é uma forma de semear uma sementinha que no futuro poderá gerar frutos no mundo da ciência, ou seja, pessoas ou alunos, crianças que já se vão ficar naquele momento ali e vão ficar entusiasmadas, elas podem até descobrir que na verdade elas querem ser cientistas, olha que legal, né? Elas vão experimentar e se gostarem, elas vão ter a oportunidade de testar isso em outros lugares, estudar, fazer biologia, química, quem sabe ser um cientista, tá bom? Vocês vão pensar aí, o que vocês acharam do fato de apresentar a notícia? Eu acho que isso é algo muito legal, importante, né? Incentivar a profissão, a criação, né? Na sua opinião, é possível ter contato com o mundo científico já na infância? Com certeza. Quando vocês fizerem esse experimento do gelo, vocês já estão criando ali, né, uma experiência, fazendo uma experiência do feijãozinho também, tá bom? Explique a última frase da notícia, que a tia Cris já falou. É uma forma de semear uma sementinha que no futuro pode gerar frutos para o mundo da ciência, ou seja, incentivar crianças, né, adolescentes, a esse mundo da ciência e quem sabe no futuro, né, ter cientistas aí que vão criar coisas boas, novas vacinas. Olha aí, né? Você acha que não tem vários? Podem ter certeza que tem vários cientistas, médicos, né? Pessoas que estão aí buscando uma vacina para o coronavírus, né? Isso aí é importante, essa pesquisa é importante, tá bom? Na página 60, a gente vai falar sobre substantivo masculino e substantivo feminino. Volta lá no seu caderno e acrescenta esse conteúdo. Substantivo masculino e feminino, página 60 a 64, tá? Nós, tia Cris e tia Luciana, a gente já vem falando isso no dia a dia, né? Nas aulas de português a gente já vinha falando da importância de prestar atenção na hora de colocar a letrinha A ou antes da palavra, e a partir daí a gente vai descobrir se é um substantivo feminino ou masculino, tá bom? Então vamos lá? Prestar atenção? Vamos lá. Observe a capa da revista a seguir. Minas Ciências faz, né? Vamos brincar de ciências? É uma revista, né? Uma revista de ciências, né? Provavelmente dentro dessa revista, né, vai falar sobre o quê? Sobre ciências, experiências, né? Cite alguns elementos que aparecem na imagem da capa da revista, né? Se vocês prestarem atenção, essas imagens elas estão relacionadas a quê?
ao mundo da ciência, certo? O público-alvo dessa revista é qual? Quais são as pessoas que vão ler, né? São o quê? Idosos, jovens ou crianças? Crianças, né? Na página 61 nós temos aí, a seguir, os substantivos que... Leia a seguir os substantivos que nomeiam algumas imagens da capa da revista Minas Faz Ciências. E eu falei Minas Ciências Faz, ó. Errei. Mas é Minas Faz Ciências, tá? É porque as letrinhas são diferentes, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai colocar assim. Tudo que a gente for substantivo, todas as palavras que forem substantivos masculinos, nós vamos colocar o artigo, a letra O, antes. Quando for substantivo feminino, nós vamos colocar o artigo a letra A antes. Então, vamos lá. Vai ficar, coloquem aí, ó. Dá o pause. Já colocaram? Muito bem. Então, vai ficar o menino, a estrela, o dinossauro, a pipa, o robô, a menina, o avião, a lupa, o foguete, a revista. Lupa é aquele material que a gente usa redondinho, que detetive usa para poder aumentar, tá? A visão. Isso que é uma lupa, tá bom? Então, e a gente vai pintar, tá? Depois, os substantivos de azul, os substantivos que aceitam o O antes da escrita, e de verde, os que aceitam o A antes da escrita, tá? O que a gente vai observar? Que os substantivos que podem ser antecedidos por o e os são substantivos masculinos. E os substantivos que podem ser antecedidos de a e as são substantivos femininos, tá? Então, se estiver o, vai ser singular, que é apenas um, certo? Se tiver os ou as, significa que está no plural, ó, já tô, ó. Mas é porque a gente já trabalha isso, até na redação, já que ele sempre pede para prestar atenção nisso, tá bom? Alguns substantivos podem ter o gênero masculino e feminino. Exemplo, gato e gata. Gato, a gente vai usar o quê? O artigo o, a letrinha o, antes, o gato. Gata é um substantivo feminino, então a gente vai usar a letrinha a, o artigo a antes, a gata, ok? No entanto, existem substantivos que possuem somente um gênero, ou masculino ou feminino. Por exemplo, maçã e avião. E é isso que você vai estudar a seguir, tá bom? Página 62. Veja alguns exemplos que ocorrem na formação do gênero do substantivo. Quando eu falei da maçã e do lápis, é porque maçã a gente vai ser sempre substantivo feminino, né? A gente vai poder colocar masculino ou feminino, geralmente em animais, tá? A gente vai ter o gato, a gata. Maçã vai ser sempre substantivo feminino. Lápis vai ser sempre substantivo masculino, tá bom? Pode estar no singular, ser uma só maçã, ou no plural, as maçãs, tá bom? Com o acréscimo da letra A no final da palavra. Então, por exemplo, eu posso transformar alguns substantivos masculinos em femininos. Então, por exemplo, professor, professora. Daniel, Daniela, se eu acrescento a letra A no final. Cantor, cantora. Juiz, juíza. Vocês vão fazer isso com calma depois, tá bom? Só preste atenção na explicação agora, tá? Então, eu posso transformar um substantivo masculino em feminino, acrescentando, tá, o artigo, tá? A letrinha A no final, tá bom? O artigo, quando eu falei antes, eu vou descobrir se é masculino ou feminino. A vogal agora, tá bom? Acrescentando a vogal A no final da palavra, eu posso transformar esse substantivo masculino em feminino, ok? Com a troca da letra O pela A no final da palavra. Então, eu vou trocar e vou transformar esse substantivo masculino em feminino. No primeiro eu acrescentei. Nessa segunda opção eu vou trocar. Então, gato, gata, aluno, aluna, cristiano, cristiana, menino, menina, neto, neta. Com a troca de mais de uma letra na terminação da palavra, tá? Então, ator, atriz.
herói, heroína, tigre, tigresa, poeta, poetisa, tá bom? Você pode trocar o final e vai transformar de substantivo masculino para substantivo feminino, tá bom? Com a palavra totalmente diferente. Então, genro, nora, homem, mulher, cavaleiro, amazona, cachorro, cadela. Preste atenção. Quando a gente escreve cavaleiro com L, cavaleiro com L é a pessoa que monta a cavalo. Então, cavaleiro com L, o feminino é a amazona. A amazona é a mulher que monta a cavalo. Agora preste atenção. Quando a gente escreve cavalheiro, cavalheiro, L-H-E, tá? O substantivo feminino é dama. Cavalheiro, né? O homem que é gentil, ele foi cavalheiro com ela, né? Então, cavalheiro com LH, o substantivo feminino é dama. Cavaleiro com LE, o substantivo feminino, tá? Será amazona. Preste atenção, tá bom? Agora complete os gêneros feminino com os substantivos adequados, tá? Aí vocês vão fazer com calma. Na 63, vocês vão escrever o substantivo que nomeia cada imagem da coluna. Então, por exemplo, avião é o avião, então é masculino. Então, você vai escrever a palavra avião no retângulo da onde está na coluna masculino. Casa é a casa. Se eu coloco a, o artigo a antes, então é feminino. Então, eu vou escrever a palavra casa na coluna feminino, ok? Então, sempre vai ter uma coluna que vai ficar em branco, porque você vai escrever a palavra na coluna que corresponde ao substantivo masculino ou feminino, ok? E a gente tem os exercícios da página 64, ok? Façam, depois a gente faz a correção ou a gente está pensando numa forma de mandar essa correção para vocês, tá bom? Aí a gente agora vai para a história de uma cidade. Abre lá o caderno de história, tá? Capítulo 2. Então, coloca a data de hoje. Hoje é dia 7/4/2020. Coloca lá, história. As cidades têm história, página 258 a 263, tá? Na página 258, dá o pause, faz tudo com calma e vamos lá. Vai falar que cada cidade tem uma história, desde a fundação, pessoas, qual foi aquele povo que colonizou aquela cidade, né? E a partir daí ela vai ter características referentes àquele povo. Então, por exemplo, as cidades lá do sul do Brasil, né? Elas foram colonizadas, elas foram criadas por europeus. E aí eles trouxeram muitas flores, características do país deles. Então, aquela cidade ela vai ter características do povo europeu, por exemplo, tá? Então, todas as cidades, página 258, têm uma história. Para conhecer a história de uma cidade, podemos analisar diferentes fontes históricas, como fotografias, mapas antigos, livros, cartas, pinturas, relatos de moradores. E hoje a gente tem aí, né, a internet, que a gente pode ir lá, história do Rio de Janeiro, né? A história da cidade do Rio de Janeiro, história da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Já é uma dica para você fazer o trabalho que tem depois, tá? Porque ali você pode saber um pouquinho da origem da nossa cidade, tá? Nesse cenário que nós temos aí, né? Ó, observa. Tem cidades que são patrimônios históricos, eu já falei sobre isso, né? São cidades que precisam ser preservadas daquele jeito, porque elas são importantes, tá? Para conservar a memória daquele lugar, a história, tá? Para as pessoas chegarem aí e saberem um pouquinho de como foi que tudo aconteceu, como era antigamente, né? Então, olha só, nós temos aí uma rua de pedra, cidades, são casas que não são tão modernas, você vê que são casas bem antigas, com um desenho, com uma arquitetura antiga, né? Na cidade onde você mora, onde nós moramos, tem lugares parecidos como esse? Há alguns, né? O centro da nossa cidade do Rio de Janeiro tem ainda algumas casas assim antigas, na Lapa, né? São locais, quem te fala assim, Lapa, tia, que lugar é esse? Pode colocar lá, coloca lá no Google Lapa Imagens e vocês vão ver algumas imagens de lá. Centro da cidade, clica lá no Google Imagens, vocês vão ver que tem prédios muito modernos
e tem prédios que são mais antigos, tá? Que não podem nem ser mudados por ser patrimônio da cidade, ou seja, tem que ser daquele jeito, como eu falei da igreja, lembra? Da igreja lá da praça da escola, né? Ela não pode ser, ela pode ser assim, mantida, reformada, mas usando a mesma arquitetura, as mesmas cores, tá? O mesmo projeto do início. Não pode mudar, botar uma janela com um vidro diferente, ou pintar de outra cor, ou colocar uma coisa diferente. Ela tem que se manter naquele padrão, porque é um local histórico, tá? É um patrimônio histórico, tá bom? Na página 260 tem uma história aí, tá? A história de uma cidade. Então, eu vou ler rapidinho para vocês. Mãe, preciso fazer um trabalho sobre a história de Palmas. Nossa cidade, pode me ajudar? E aí ela ajudou a fazer essa história, tá? Palmas, a cidade mais jovem do Brasil. Palmas foi criada com o objetivo de povoar e se desenvolver na região norte do Brasil. Ela é considerada a cidade mais jovem do país, pois sua fundação ocorreu em 20 de maio de 1989. Antes dessa data, havia uma grande fazenda nessa área, que foi comprada pelo governo de Tocantins com a finalidade de construir a cidade de Palmas. Por um tempo, a sede do governo do estado foi nessa fazenda. Nessa antiga sede funciona atualmente o Museu Histórico de Tocantins, fundado em 2002, e o edifício é patrimônio cultural do estado de Tocantins, ou seja, não pode ser mudado, tem que ficar daquela forma, tá? Entre os primeiros moradores de Palmas estavam funcionários públicos estaduais e municipais contratados para trabalhar na região. Muitos migrantes de diferentes regiões brasileiras também se estabeleceram na cidade, em busca de emprego e de melhores condições de vida. Palmas foi construída em meio à vegetação do Cerrado e era cortada pelo rio Tocantins, mas foi represado no ano de 1998 para que fosse construída a usina hidrelétrica. Ou seja, a cidade ela vai passando por mudanças de acordo com a nossa modernidade, com a evolução, para melhorar para os moradores, tá? Foi assim que nasceu o Lago de Palmas e por causa dessa sua paisagem natural, a cidade é considerada a capital ecológica do Brasil e recebe visitantes e turistas, tá? Aí, vamos lá, formação das cidades, página 262. Na história que você leu, Caio descobre diversas informações que fazem parte da história de Palmas, da cidade onde ele vive. Ele descobriu que Palmas era uma cidade tem uma história recente, se comparada à história da maioria das cidades brasileiras, e percebeu também que Palmas foi povoada por pessoas de diferentes regiões do Brasil que buscavam mais oportunidades, tá? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem várias pessoas que depois vieram para cá, saíram do Nordeste, procurando vida melhor também aqui no Rio de Janeiro, tá? As cidades podem ser formadas por diferentes motivos. Em alguns casos, elas são originadas a partir de eventos significativos, como a criação de uma indústria ou de uma empresa. E também pode surgir a partir de agrupamentos naturais de pessoas das antigas vilas coloniais ou por meio de planejamento urbano, como é o caso do exemplo que lemos, tá? Tem a cidade de Brasília também, tá? Que ela foi toda projetada, tá? Por um arquiteto, né? Tem várias histórias de cidades. E aí está pedindo o seguinte, na 262, fazer uma pesquisa sobre eventos que envolvem a formação da cidade onde você mora, então do Rio de Janeiro, tá? Depois está pedindo para passar para os colegas, a gente ainda não vai ter essa oportunidade. Pesquisa algumas coisas, coloca em tópicos e escreve aqui. Na 263 é uma pesquisa, tá? Que você vai fazer, vai escrever o nome e idade do seu entrevistado, mãe, pai, avô, avó, tio, quem está com você aí na sua casa, você vai preencher também para mim, tá bom? E então é isso. Eu tentei passar aí português, história, é corrido, nosso tempo é corrido, mas a gente está fazendo isso com muito amor para vocês, tô com muita saudade. Vai vendo o vídeo, vai pausando, eu sei que eu tô lendo rápido, mas a gente está tentando fazer o melhor para vocês, tá bom? Continuo morrendo de saudades, façam com calma. A tia Cris vai lendo, vai pausando o vídeo, que aí vocês conseguem fazer direitinho. Espero que esse tempo passe bem rapidinho, que acabe logo e a gente fique junto, tá bom? Beijo, que todos continuem muito bem. Tô morrendo de saudade de vocês, tá?